Ela é boa praça, canta o brilho, canta a graça, mulher brasileira, com jeitinho todo especial. Ela vem chegando, agitando com seu alto astral. Ela faz sucesso, o canal é certo. Ela quando chega, é dona do pedaço. A rapaziada, toda antenada, enche de bate-papo. Ela boa praça, canta o brilho. Boa noite, você está ligado no programa Bate-Papo com Shirley. O programa de hoje eu trago duas brasileiras que vão falar um pouquinho de educação, um pouquinho de história do Brasil, um pouquinho de educação de filhos, da vida do imigrante. Sempre muita informação interessante para quem está assistindo, tanto para quem é brasileiro, português, cabo-verdiano, que tem conhecimento da língua portuguesa para entender as nossas conversas, quanto para americanos também que estão aprendendo um pouco de português e que têm interesse. Eu tenho sempre recebido assim, contatos de pessoas que falam que estão aprendendo português e aproveitam para assistir o programa para aprender um pouquinho mais da língua portuguesa. E se você está aprendendo inglês, aproveita para assistir programas americanos com a legenda, porque conforme você vai ouvindo e lendo as informações em inglês, você vai aprendendo um pouco mais da língua inglesa, americana. E a gente começa hoje com Gláucia Silva. Ela é professora da UMass e ela já está aqui nos Estados Unidos há muito tempo e também já tem muito tempo que a gente está tentando, né, te trazer aqui no programa. Gláucia? Tem muito tempo sim, Shirley. Finalmente conseguimos. Finalmente acertamos nossos horários. Que bom. Já tá de férias na universidade, sim. Mas tem outras coisas que você faz além de dar aula? Com certeza, inclusive durante o verão. A gente usa muito o verão para escrever artigos, para preparar cursos. Então, apesar de termos férias de aulas, nunca estamos completamente de férias. Completamente de férias. Não. Você está há quanto tempo na UMass? 21 anos esse ano. 21? Uau, uau. Você veio direto do Brasil para dar UMass? Não. Eu vim para cá de Ohio. Eu estava na Ohio State e aí abriram essa posição que era perfeita para mim. Então. E daí você começou nessa área de dar aula de português e foi... Eu comecei a dar aula de português ainda como estudante na Universidade de Iowa. Quando eu vim fazer minha pós em linguística, eu recebi uma bolsa para dar aula de português. E comecei lá nos idos de 1989. Estou totalmente dizendo a minha idade. Uau. E no Brasil você fez o quê? Letras? Eu fiz letras e eu dava aula de inglês lá. Então você já chegou aqui com conhecimento de inglês? Sim. Entendi. Fala um pouquinho dos alunos. O que mudou nesses anos todos, né? O demográfico desses alunos. Quem são esses alunos? Quem eram e quem são hoje? Excelente pergunta. Os nossos alunos aqui na UMass Dartmouth, quando eu cheguei, a maioria era o que a gente chama de falantes de herança, ou seja, filhos e netos, naquela época, principalmente de portugueses. Né? Hoje em dia, no nível da graduação, a gente já tem uma mistura muito maior, tem apesar de muitos sobrenomes portugueses, já são avós, bisavós. Pessoas que não têm o português em casa, então. Hoje Correto. Então, e aí isso é bem mais difícil, né? Porque as pessoas que já têm o português em casa aprendem de um jeito e quem não tem nada aprende de outro. Exato. Então hoje a gente está lidando muito mais com essa questão das turmas mistas, ou seja, falantes de herança com pessoas que não têm o português em casa. Imagina a dificuldade para o professor, né? Porque você ensinar uma matéria para uma pessoa que já ouve o português, já entende um pouquinho dele e o que não sabe nada. E de fato a gente tem... Tem níveis, então? Olha, dentro de uma turma tem vários níveis. Mas não nós separa, temos... mas não, infelizmente, nós tivemos um curso de português língua de herança específico para essa população, mas porque só tinha uma sessão, as pessoas... muitas vezes, por causa de horário, preferiam outras sessões e o curso acabou sendo fechado, porque não tinha muitos alunos frequentando. Quer dizer, a pessoa que precisava daquela aula acabava não indo, acabava indo para outra. Correto. Esse ensino de língua
tem vários níveis, né? Para tudo, para Sim, tudo. Para tudo. Eu mesmo quando eu estava na escola, eu aprendia hebraico, todo mundo aprendia hebraico, mas tinha as pessoas que já estavam ali desde os 3 anos de idade aprendendo, outros que iam entrando na primeira série, depois. Então, e fora que as pessoas têm a dificuldade de aprender, né? Cada um aprende no seu próprio ritmo. Correto. A gente tinha 3 níveis. Exato. Não, e a gente tem semestres diferentes, mas em cada semestre tem pessoas com níveis diferentes também. Então a gente tem que lidar com isso. E a gente lida com isso. E aí eu penso assim, que não é só o aprender o português, porque chega uma hora que além de aprender português, ela vai aprender a literatura de um alto nível. Mais tarde, se ela continua no estudo, sim. Os nossos cursos de literatura e até mesmo de linguística, em que a gente compara o português com o inglês, ou o curso de introdução. Tradução, a gente, nesse momento, não tem, lamentavelmente, o nosso colega que trabalhava especificamente com tradução veio a falecer em 2020, o Christopher Larcosh. Foi uma perda. Foi muito de repente. Foi muito de repente, não teve nada a ver com a pandemia, com a Covid, mas infelizmente nós o perdemos naquela altura. Então a gente não tem tido esse tipo de curso desde aquela época. Mas não tem procura para isso? Na realidade, especificamente não. A procura é mesmo pelo português. Em geral. Né? E nesse português em geral, tem pessoas que são que nunca aprenderam português, que estão começando agora? Tem. E qual a finalidade dessas pessoas? Olha, tem pessoas que só estão nos cursos porque a universidade requer, e tem pessoas que querem se comunicar com a população que fala português, que é significativa aqui na nossa região. Mas para alguma profissão específica, sei lá, na área de medicina, que quer atender brasileiros, na área de psicologia, misturado? Sim, quem está na enfermagem na nossa universidade costuma procurar os nossos cursos por causa da população com a qual eles trabalham. Né? Então aí não é uma graduação em português, é só um curso... Não, são cursos de língua que a gente oferece, não chega a ser a graduação. Tá. E na graduação em si, qual é o objetivo das pessoas que estão na graduação? Geralmente, ensinar. Tá. E aí da graduação a pessoa pode ir ensinar português, por exemplo, em que nível? Todos. A gente oferece um curso de 5 anos, que é bacharelado mais mestrado, BA-MAT. Então, em 5 anos, ela sai professora. Tá. Né? E aí já pode dar aula, inclusive, em high school, até high school. Sim, claro, com certeza. E fala um pouquinho, a gente trouxe, assim, ao longo dos anos, pessoas que vinham das áreas de Fall River, New Bedford, em Toronto, que são áreas de grande população de língua portuguesa e que sempre tiveram a escola bilíngue. E conforme foi mudando essa população, tanto a população foi crescendo, imigrantes de língua não portuguesa começaram a chegar, foi meio que diminuindo o número de escolas bilíngues. Vocês ainda dão assistência para essas escolas que sobraram? Né? Sim, e também as que não são bilíngues, mas que têm cursos de língua portuguesa. A gente trabalha com essas escolas, por exemplo, todos os anos a gente oferece uma formação para professores da nossa região. Esse ano vai ser no dia 6 de novembro, sempre uma sexta-feira. Formação de professores? De professores. Tá. Então a gente traz um palestrante, geralmente vem uma pessoa de Portugal, às vezes também temos alguém daqui. Este ano teremos os dois, teremos uma pessoa que vai vir de Portugal e também um professor que foi meu aluno no doutorado, que dá aula em high school. Não Providence, Pawtucket. Okay. E dá aula de português em Pawtucket? Dá aula de português em Pawtucket, é agora doutor e vai fazer uma oficina, uma workshop
para outros professores. Para outros professores, não é? Especificamente sobre um aspecto específico, e eu não vou dar spoiler. Quando a gente fala de ensino na high school ou no middle school, a gente fala muito também da questão dos pais imigrantes, né? Uhum. Porque a maioria dessas pessoas que chegam nas escolas e continuam precisando do ensino de português são pessoas que imigraram com a família, e a gente conversa com muitos adolescentes que estão naquela fase de, né, mudando de país e aprendendo a língua nova e tudo. Nesse seu contato com essa população, qual é a maior dificuldade que você vê da distância, né, dos pais com relação à escola? Porque acho que no Brasil a gente não tem muito essa cultura de participar da escola, e Exato. aqui tem muito mais. Como é que você coloca essa informação para os pais, ou como você traz esses pais para participar? Então, isso é realmente uma questão muito importante para as escolas. Então, são as escolas mesmas que têm que fazer esse trabalho, e a gente auxilia no sentido de mostrar o que é possível fazer. Você acha que a escola tem interesse, tem vontade e tem preparo para isso? Ou muitas sim, especialmente aquelas que oferecem programas bilíngues, completamente bilíngues, não é? Elas estão mais preparadas. Estão um pouquinho mais preparadas para isso. Outras um pouco menos. Mas eu acho que sim, existe da parte dos especialmente dos professores, uma vontade de conectar com os pais dessas crianças, não é? E às vezes a língua é uma barreira. E às vezes os pais, como você diz, não entendem necessariamente a cultura. Por que precisa, né, perder meu tempo? Né? Exato, não entendem a cultura escolar estadunidense. Então vai caber à escola explicar isso da melhor maneira que eles conseguem. Eu lembro que em Stoughton a gente fez algumas reuniões, porque eu tinha visto, né, que os pais não participavam. Eu ia naquele início de ano, que os professores querem conhecer os pais, e eu falava assim, gente, cadê os outros brasileiros? Eu sabia que tinha muito brasileiro na cidade e não encontrava ninguém lá. Pois é, essa diferença cultural é algo que realmente acaba sendo... Eu não quero dizer uma barreira, mas dificulta para a criança. É uma dificuldade a mais, não é? Para essa criança que já está enfrentando outras dificuldades. E aí os pais às vezes, porque está trabalhando, às vezes não é nem porque está trabalhando, porque essas reuniões são à noite, sim, mas eles não veem necessidade, ou são envergonhados porque não falam a língua também. Pode ter isso, pode ter... receberam uma comunicação em inglês, não conseguem... Entender o que é preciso, não é? E dependendo da escola, pode não haver um profissional que fale português. E aí é que tem escolas mais preparadas e tem escolas menos preparadas. Aqui em Massachusetts é enorme, então você tem Lowell, que está super bem preparado, você tem Framingham, que eles têm muito... super bem preparada para isso. Pois é. Brockton... Brockton tem programa muito, tem muito, mas assim, não só brasileiro, ali é porque tem brasileiro, cabo-verdiano, tem eles outras, estão preparados para receber essa população, línguas. Eles têm alguns programas bilíngues. Existe algum programa que conecta essas escolas para que uma, por exemplo, de Framingham possa ajudar? Porque às vezes eu tento conectar professores de Framingham com os Stoughton, porque eu fico assim, eles já têm tudo pronto lá, por que não trazem... Eu não estou a par de nenhum programa que realmente conecte essas coisas, tirando essas oportunidades de desenvolvimento profissional em que eles mesmos se encontram e se conectam. E isso é um papel que a universidade cumpre, né? Mas aí a universidade organiza ou ela é convidada para participar? Esses programas eu realmente não estou a par. O que a gente organiza são essas oportunidades para os professores. Então, eles se encontram e ali eles podem se conectar. Então, a universidade prepara exato. E avisa para eles. E nós os convidamos. Entendi. E vem entre 40 e 50 professores todos os anos. Então, eles se conhecem, não é? E podem trocar experiências. Entendi. Qual a maior dificuldade, assim, em termos de ensino de língua portuguesa?
Para essa população de hoje em dia, né, que é bem diversa em termos de nível, em termos de cultura, em termos de interesse também são bem diversos. Cada um quer uma coisa. Talvez, dependendo de onde você esteja em Massachusetts, talvez a dificuldade atual seja essa distância geracional é a palavra. Porque agora já são os avós ou até os bisavós. Então, aquela necessidade imediata de falar português já não existe necessariamente, não é? E adolescentes, interesses... Menos ainda, né? Diminui ainda. Exato. Quando você dava aula, digamos quando você começou, há 20 anos atrás, esses alunos que tinham o ensino do português dentro, que utilizavam a língua portuguesa dentro de casa, o que muda especificamente na hora de você dar uma aula de português? É a muita pronúncia? Coisa. É entendimento? Não. É o quê? Muda o ritmo que a gente pode fazer as coisas, inclusive falar. Então quando você falar fala mais português, devagar. você precisa falar mais devagar. Sim, para que essas pessoas, inclusive, não fiquem nervosas por não entenderem, não é? Enquanto quando a gente trabalhava principalmente e às vezes apenas com quem tinha o português em casa, eu falava como estou falando com você, às vezes até mais rápido. E eles não tinham problema nenhum. Não ter o costume de ouvir mais. Exato. Exato. Eles não estando expostos. O nosso trabalho é já mais adaptado para essa população. E quando se trata de leitura? Porque uma coisa eu vejo muitas pessoas falar, eu sei, eu entendo quando leio, mas na hora de ouvir tem dificuldade. Isso no caso do inglês, né? Muita gente não consegue ouvir, mas consegue ler. No caso de português tem isso? Vai depender muito da idade. Com crianças, geralmente o contrário. Elas conseguem entender e falar mais, especialmente se estiverem começando, não é? Em idade tenra. Já na universidade, vai acontecer isso. Eles vão conseguir ler melhor e mais, até porque tem mais tempo para ler do que falar ou entender a língua falada, né? Então, sim, essas habilidades são diferentes e a gente lida com elas de maneira diferente. Vocês estão preparados para... Completamente. Eu treino professores, nós no meu departamento, como você sabe, a gente tem um programa de mestrado e doutorado. Então, nós temos algumas bolsas para oferecer a esses estudantes. Então, eles dão aula de português. E eu treino para lidar com essas habilidades separadamente. Eles dão aula de português dentro da própria faculdade, como parte do doutoramento. Correto. Isso. E dali, eu observo, né, nesses anos todos, as pessoas fazendo o doutorado na UMass e dali seguindo para ocupar cargos em outras faculdades dentro do ensino, que é uma coisa bem legal. Eu vi, acho que foi para a UPenn, a outra foi para Harvard. Então, quer dizer, é um nível que te coloca em outras faculdades, que te coloca em empregos bons em outras faculdades. Com certeza. Nós temos uma pessoa na Universidade de Edimburgo, uma em Northampton, na Inglaterra. A pessoa que coordena o programa de português na Harvard foi nossa aluna. Temos uma pessoa que dirige o Centro de Línguas da Universidade de Rochester, no estado de Nova York, que foi nossa aluna. Então, sim, com certeza, os nossos alunos costumam estar bem colocados. Dá para ver que existe esse mercado. Existe. O mercado para a colocação de professores, de pessoas com PhD em língua portuguesa, não é? Vamos falar um pouquinho o que AI mudou nesse ensino, ou está mudando, o que te dá medo? Você já colocou então o que o AI vai impactar? Porque de cara, assim, eu vejo a questão da tradução, né? A tradução era muito ruim antes do AI e agora melhorou bastante. Ainda não está perfeita. Já não era muito ruim, ela já vinha melhorando muito. Tá.
Também era um tipo de inteligência artificial. Não era os tais Large Language Models, né? Mas era um tipo de inteligência artificial e vinha melhorando a tradução automática. Mas agora o que está acontecendo não é, infelizmente, para o ensino em geral, não é particular às línguas. É as pessoas, algumas, e deixa eu colocar isso bem claro, nem todos, aliás, talvez a maioria dos estudantes, não estão interessados em que a inteligência artificial faça o trabalho deles. Infelizmente, alguns sim. E a gente não tem como controlar isso ou sequer necessariamente pegar isso. Não consegue distinguir, então, quem está usando? Às vezes não, às vezes sim, mas às vezes não. E o que a gente não é difícil, não é que não tenha como, mas é difícil provar que aquilo não é o trabalho daquela pessoa. E essa parte é difícil. Mas, por exemplo, quando estava na época da pandemia, que era muita coisa online, eu acho que era muito mais fácil você cheating, né? Você entregar um trabalho que você não fez ou que você utilizou uma outra ferramenta para. Mas agora que é presencial, na sua frente, então, não existe um teste que a pessoa está ali, que tem que fazer? E é exatamente isso, Shirley, que está acontecendo. Nós tínhamos passado muita coisa para o modo online. Apesar de as aulas serem presenciais depois da pandemia, muita coisa tinha ido para o modo online. Agora a gente está, e de novo, não é só língua, todo mundo. Matérias. A gente está voltando muito para o presencial. No nosso caso específico dos cursos de língua portuguesa na UMass Dartmouth, a gente está fazendo, por exemplo, redações à mão. Isso. O que era antigamente, o que era até o ano passado, feito no computador, no Word, não é? Agora é feito à mão, na sala de aula. E você vê uma diferença muito grande nos erros. Eu vejo assim, quando eu escrevo em inglês no Word Doc, ele vai corrigindo. Exato. Imagina você dizer para o ChatGPT, escreve uma redação sobre qualquer coisa. E agora escreve aí. Senta, escreve, está aqui o papel. Se eu precisar escrever... quando eu estava na escola aqui em Nova York, em 1989, eu precisava escrever as respostas à mão. Correto. Com inglês horroroso, né? Porque a grafia, H e outras... Era muito difícil. Era o que era, mas a gente está voltando para isso. Tem que voltar para poder aprender mesmo. Porque... Mas dito isso, Shirley, eu já recebi... não da graduação, infelizmente, trabalhos que eu estava vendo que não eram da pessoa. E isso é um pouco desanimador. Mas, por sorte, a maioria tá ali para aprender mesmo. Está ali para aprender, entende o valor do aprendizado. O que eu acho interessante é que assim, a pessoa tem que entender que essa facilidade... ela te tira todo o porquê de você estar aprendendo. Exato. Pode ser mais fácil. Mas te tira a autonomia. Você deixa de ser capaz de produzir. E só piora, né? Quanto mais você usar, mais você piora. Mais dependente você fica. Eu fico assim, eu utilizo o AI para corrigir o inglês. Então eu faço texto com o meu inglês e mando pro AI, corrige a gramática aí. E aí eu fiz isso outro dia, uma amiga minha me ligou e falou assim, esse texto aí eu estou reconhecendo, não é você. Eu vejo que é você, mas vejo que é AI, porque já está acostumada com o meu texto e reconhece algo diferente. Eu falei, só porque está muito bom, né? Não, é porque... Tem umas palavras... Tem umas marcas de inteligência artificial. Tem umas palavras, tem umas estruturas... Umas pontuações ali diferentes. Que eles preferem, né? Que os modelos que foram preparados para usar. Então, sim, tem umas marcas de inteligência artificial. E isso quando você está conversando em um workshop, por exemplo, com outros professores, está sendo levantado, porque, né, se tem no nível universitário, vai ter também nos outros níveis. Com certeza.
A gente levanta sim, mas a gente também usa o outro lado. Há 2 anos nós tivemos uma workshop sobre o uso de inteligência artificial para facilitar a vida dos professores. Uhum. E dá um exemplo. Montar um plano de aula, por exemplo. Você pode dar instruções bastante específicas. E ele só organiza. E ele organiza aquilo. Não é que a pessoa vá necessariamente pegar aquilo e usar tal como, mas vai economizar o tempo ao apenas adaptar aquilo. Eu acho que, principalmente nessa questão de plano de aula, eu sempre dei aula e sempre tinha, assim, era um plano que não era um plano a nível universitário. E aí eu me lembro que eu dei uma palestra e tudo, e logo depois um professor universitário falou, eu dei uma aula, uns 6 meses de aula desse mesmo assunto. E ele me mandou o plano de aula dele. Eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Não, a gente aprende... Eu tenho conhecimento de tudo que ele deu, eu li todos os livros, eu passei todas essas informações reduzidamente, mas eu nunca aprendi a fazer esse esquema. E hoje em dia eu fico pensando, acho que se eu mandar isso para o AI, ele faz o igualzinho. É capaz. Eu realmente não posso atestar, porque eu mesma não uso para esse fim necessariamente, talvez para um modelo e tal, mas a gente ensina, a gente tem cursos, eu mesma dou um curso de metodologia de ensino de português, em que a gente trabalha com plano de aula especificamente. Preparando a pessoa só para fazer um... Exato, só para fazer plano de aula, sem inteligência artificial. Eu vou fazer um curso desse só para fazer um plano de aula, porque eu fiquei assim, tipo, eu tenho todo o conhecimento, orientação de que biografia que a pessoa vai utilizar e tudo, e aí eu fiquei pensando, poxa, eu só precisava aprender o que precisa ser colocado, né, num plano de aula e a metodologia mesmo. Então, para isso, a inteligência artificial pode ser útil, para quem já tem o conhecimento. Exatamente. Sem o conhecimento é que é o perigo. Não pode ser usado sem conhecimento. Você precisa ter conhecimento para julgar se aquele produto é viável. Porque senão, é isso. Não, aquilo pode ser completamente absurdo. Se você não tem o conhecimento. E para corrigir os erros, né? Porque ainda tem uns erros que só quem já fez isso sem o AI consegue perceber o que está errado ali, o que não funciona. Exato. E o que não é o correto. Exato. Eu vejo até em traduções, às vezes você coloca Rio de Janeiro, o AI às vezes ainda traduz River of January. Com certeza. Assim, mas, gente, qualquer pessoa com o mínimo de português... O mínimo de discernimento vai entender que é Rio de Janeiro, não é? Então ainda tem muito esse cuidado. Fala um pouquinho de onde você veio no Brasil. Você veio do Rio de Janeiro, estudou na UERJ. Na UFRJ. E vim fazer, então, quando eu terminei a graduação na Letras, vim fazer pós-graduação em Linguística em Iowa. O que te deu no Brasil que você viu essa oportunidade em Iowa, né? Ainda não é um lugar assim muito... Não, na realidade, na época, eu conheci um professor de História que me recomendou, olha, Iowa é um ótimo lugar. Para português? Para linguística. Não ele disse, na realidade, que era um ótimo lugar e que a universidade era muito boa. O que acontecia na época é que a gente não tinha muito dinheiro para fazer candidatura, não é? Não, para se candidatar, porque a candidatura custa dinheiro. E eram os anos 80, eu vim em 1989. No Brasil as coisas não estavam fáceis. E aí você conseguiu, e conseguiu bolsa? Consegui bolsa, exatamente. Foi assim que eu comecei a dar aula de português. Entendi. Foi com a bolsa, eles não me cobravam a anuidade, não é? Eu estudava sem pagar a anuidade e dava bolsa, então ainda recebia um pouquinho que me mantinha lá. O custo de vida. Exato. Entendi. E você veio sozinha? Vim. E tinha outros brasileiros ali? Olha, sim, e eu tenho muito orgulho de dizer que temos um grupo de 5 brasileiros que somos amigos até hoje.
daquele tempo. E tá cada um num canto agora? Na realidade, os outros 4 foram parar na Flórida. Eu sou a única que fiquei aqui. Eu os visito todo o inverno. Claro, aproveitar que eles não têm inverno claro. igual a gente. Ótimo, então. Não, a gente vai encerrar por aqui, só queria que você assim, lembrasse desses anos todos de imigrante aqui. Qual foi o pior momento de imigrante? É aquela coisa, né? Tem muitos momentos um pouco mais difíceis, mas talvez o menos fácil foi justamente o falecimento da minha mãe no ano passado. Eu tinha estado com ela, então eu tive esse privilégio. Eu tinha estado com ela e prolonguei a minha estada lá porque ela não estava bem e depois ela faleceu 10 dias depois que eu voltei. E aí você já não deu mais para Eu já tinha combinado com a minha irmã que depois que ela falecesse realmente ia ficar complicado, especialmente dependendo da hora. Você sabe como é no Brasil, a gente não enterra imediatamente e ela faleceu à tarde, era impossível eu estar lá no dia seguinte, não é? De manhã, assim, não dava. Então é um desses momentos que realmente você fica assim, puxa vida, tá longe. Você está longe e não está ali junto da sua família para dar e receber o apoio da família, não é? Que é importante. Mas muita gente passa por isso, eu não estou sozinha nisso, não. Essa é a vida do imigrante, né? A distância da família. Mas aqui você está há tanto tempo, você construiu o seu grupo de amigos, né? De amigos, a minha própria microfamília, não é? Eu sou casada com um estadunidense que só aprendeu algumas palavras em português. Mas ele ama o Brasil, tem alma de brasileiro. Mas você se interessou mais pelo português? Ele se interessou, mas... É uma língua difícil, né? Não, é difícil quando a pessoa não está vivendo lá. E sabe como é, Shirley? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou professora, mas não do meu marido. Eu sei, eu tenho um filho de 21 anos e eu dava aula de hebraico e não consegui ensinar. E português também não quis aprender, então ficou só no inglês. Pois é, acontece. Mas tá isso. Muito obrigada por Sou ter eu vindo. Que agradeço. Adorei a conversa. Muito Espero obrigada. que o pessoal tenha tirado, né, alguma coisa dali. E quem quiser saber mais sobre os cursos da UMass, o curso de português, as oportunidades que se tem lá, entre em contato. A gente colocou ali o contato e só procurar lá o Departamento de Português da UMass. E procurar a professora Gláucia para saber mais. A gente vai conversar agora com a nossa próxima... Senta aí. Nossa próxima convidada, também é brasileira, a Leandra Ricardo. Ela é historiadora e ela já está também há algum tempo aqui nos Estados Unidos e vai contar um pouquinho da história dela, o trabalho dela e a vida de mãe aqui dos Estados Unidos, a vida de mãe imigrante, né? Obrigada por ter vindo, Leandra. Obrigada a eu. Fala um pouquinho qual é o seu trabalho aqui? Hoje eu cuido dos meus 2 filhos, eu sou historiadora, colunista no Brazilian Times. Também estou tomando a frente agora da parte comercial da VIP Connection, que é uma revista online, né? Um canal, os 2 são canais de comunicação. Dentro do Brazilian Times? O Brazilian Times, eu sou colunista. O outro é a VIP Connection, que é uma revista online que ela é mundialmente conhecida também, e eu estou na parte comercial da VIP e estou no Brazilian Times como colunista. Possivelmente também estarei dentro de um programa que a gente vai estar... acho que você deve ter visto, né? Eu vi alguma coisa na online. Já começou a gravar? Já começamos, tem bastante programação. Eles ainda têm rádio? Temos a rádio, a TV, o jornal... E agora a TV Brazilian Times, né? E isso está sendo bem assim, um burburinho na nossa comunidade. Online. Vai ser tudo pode online. acessar de qualquer lugar, porque eles têm seguidores no Brasil também, né? Podem assistir. Temos. E aí isso tudo tem um aplicativo que a pessoa baixa e ela consegue ter acesso a todas as ferramentas do Brazilian Times pelo aplicativo. Isso você faz de forma voluntária, que nem nosso programa aqui, ou é um trabalho mesmo, remunerado?
Não, eu faço de forma remota porque eu estava... Não, perguntei se é remunerado ou voluntário. Não, não é remunerado. Na verdade, você leva, né, os patrocinadores e você recebe uma comissão por isso. Entendi. Então, eu tenho um espaço dentro do jornal, uma coluna. Essa coluna ela é cedida e eu uso isso para a gente estar falando sobre eventos na comunidade, alguém que precisa de, vamos dizer assim, o último que a gente escreveu foi sobre o Isaac, que é um rapaz que ele é autista e ele tem uma fazendinha que ele mesmo comercializa a comidinha, vamos dizer assim, bolo, ele tem também os doces, isso a gente incentiva, né, a estar trazendo para a nossa comunidade, incentivando, né, as ações. E eu estou conhecida na parte de Worcester como uma das líderes comunitárias, também sou reconhecida dentro do consulado. Entendi. Você está há quanto tempo aqui? 8 anos. Entendi. E você veio especificamente para quê? Qual foi o primeiro motivo para você vir para cá? Eu vim para cá primeiro porque a gente estava em 2017. Eu tinha terminado meu doutorado em História pela PUC de São Paulo. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu ia para Pernambuco fazer um pós-doc, ou eu vinha para os Estados Unidos. E aí eu pensei, bom, eu preciso desenvolver esse inglês e vou para os Estados Unidos. Falei, professor, o senhor guarda aí, eu vou ali. Vou ali para e volto, mas eu não voltei. Você já tinha filhos no Brasil? Eu tenho um filho de 27 não, anos. Quando você terminou o doutorado, já tinha... Eu tinha um filho, que naquela época, hoje ele está com 27, ele tinha uns 17. E aí, hoje ele é casado, sou vovozinha, tenho uma netinha de 3 anos, ela é americana, e depois eu casei, né, nesse período de 2013 mais ou menos, 2017 terminei o doutorado e viemos para cá em 2018. Então eu tive uma ascensão no sentido de ir até o último grau, e quando chegou aqui a gente se depara com a imigração. Começa do zero, né? Começar do zero, conhecer todas vamos dizer assim, os relacionamentos do zero. Inclusive a gente fica vendo os progressos de várias pessoas da nossa comunidade, né? De como isso é lento. Eu acho que os caminhos são diferentes para cada pessoa. Quem chegou com estudo e sem documento é um caminho. Quem chegou com estudo e conseguiu uma documentação através de casamento ou do trabalho, tem um outro caminho. Quem chegou sem estudo e sem documento é outro caminho, né? Mais difícil ainda. Então, a nossa primeira entrevistada, da Glaucia, ela chegou já com estudo e quando veio para cá investiu mais em estudo. Você agora você falou que você está estudando, né? Mas numa universidade americana? Eu estou numa universidade que ela é mista, ela é americana, porque ela dá o F1, eu sou estudante F1 até hoje, mas eu estou estudando online, é um curso de teologia, eu estou fazendo master em teologia. Tá, então isso não vai te abrir portas para você trabalhar aqui como outras? Esse mestrado, ele me dá o OPT e o CPT. Então, tecnicamente, eu tenho oportunidades, a gente só precisa dar oferta. Então, os estudantes, quando eles estão, ou seja no colégio, né, ou seja na universidade, ou aqueles cursos técnicos que são de língua inglesa, eles dão o OPT ou CPT. Que é o quê? Que é um training. Vamos dizer assim, você treina ou depois do mestrado, você tem 3 anos, que você pode seguir uma carreira e de repente ser contratada. 3 anos para você fazer um mestrado? É assim, por exemplo, você está dentro do mestrado. Dentro do mestrado, você pode fazer um training, que seria você ofertar seu trabalho para uma instituição, no caso, como é religiosa, de ensino ou uma escola. Essa escola ela vai dizer que tem a vaga, você apresenta isso no departamento de imigração, eles mudam o seu F1
para você treinar. Aí você faz essa mudança, estuda e trabalha, né? E isso você achou que vale a pena você ficar esses 3 anos para você ter a opção de conseguir trabalho? Então, aí a gente volta na maternidade. Durante esses anos que eu estou aqui, uma coisa que aconteceu foi eu engravidar. Então, eu tive um filho quando eu estava há 7 anos atrás, agora ele vai fazer 7. Eu tive o Ethan, ele vai fazer 7, tive o Edward, que vai fazer 5. E aí eu me deparei com uma outra situação, que foi ser mãe de autista. Então, isso demandou toda aquela estratégia de você ter que levar ele, tempo no tratamento, no atendimento, e até os 4 anos ele não falava. E você trabalhava de quê nessa época? Eu fiquei como estudante, então quem ficou com toda a parte comercial, de manter tudo, foi meu marido. Uau. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Foi bem difícil. Bem difícil. O meu outro filho, ele apoiava e ao mesmo tempo ele queria ser jovem adolescente, né? Então deu aquele... Segue a vida dele. Seguiu o caminho dele. E agora você está com os 2 filhos em casa? Isso. Então eu passei esse período escrevendo histórias, escrevendo no Brazilian Times, criando colunas, falando sobre dilemas das mulheres quando elas precisam sair dessa dinâmica, né? Da maternidade para o retorno do profissional. E nesse caminho foi aí que o meu outro baby, depois que eu já estava respirando, pelo item, que já estava integrado, já estava frequentando a escola e já estava falando, o meu outro bebê teve câncer. Com que idade? 3 anos. Então faz 1 ano... Os testes vão chegando, né? Nossa, numa batalha que... Você acha que já terminou e os testes vão aparecer? Eu acho que eu fui provada de todas as áreas. Não, você entrou nisso para falar o porquê que você foi estudar teologia, mas aí os nossos espectadores são bem ligados com a espiritualidade e dá para a gente entender que essas provas te levam a querer estudar mais e entender os caminhos de Deus. Isso. E assim, eu estava de férias quando todo o processo foi mais forte, inclusive as férias do mestrado você tem praticamente o summer inteiro, e eu lá do hospital eu ficava questionando, poxa, seria mais um verão, e o verão eu estava vendo pela janela do hospital. E foi tudo muito intenso, né? Muito forte. Eu fiquei isolada dentro do hospital. E foi aí que nasceu um livro, que é o livro Quando Deus Pinta Estrelas no Céu da Escuridão, que eu conto esse processo de saber do câncer, do dilema da espiritualidade, né? De do como tratamento que a gente, em si, de acompanhar como mãe, né? De estar como mãe e de como ser acolhida pela comunidade, porque eu participo de uma congregação chamada New Life Church, ela está em Framingham, e é do pastor Manuel, acho que você já deve ter ouvido falar. Sim. E acho que ele já veio aqui, não sei, são 20 anos de programa, mas eu acho que o pastor Manuel já veio. Deve ter vindo. Eu diria para você convidar ele de novo. A gente gravava em Framingham durante uma época, então acho que nessa época ele veio. Eu acho que ele também já foi radialista também. Também tinha programa, Então, eu acho que ele estava bastante envolvido. E aí, eu saí daquele anonimato, né, da igreja, da sociedade, não, porque eu já escrevia, já frequentava eventos, já recebi alguns prêmios pelo Brazilian Times, mas dentro da igreja eu era anônima, eu era a mamãe do Dudu e a mamãe do Ethan, e que inclusive os dois davam trabalho na igreja. Então o Ethan
tem um departamento de inclusão dentro da igreja e que ele era assistido pelas professoras. E ele progrediu lá dentro, eles perceberam como que ele foi crescendo e desenvolvendo. Hoje ele está fazendo karatê, hoje ele está fazendo futebol e assim, do Essa jeitinho inserção ajudou dele. no autismo. Ajudou bastante. E para a gente também não ficar isolado, porque chegava dia de domingo, é uma coisa até sensível. Para onde você vai com 2 crianças, né? E ainda mais quando um estimula o outro. Então era esse o contexto. E na estimulação, eles acabam fazendo bagunça. Eu tenho o Dudu, que ele é bem curioso, então se ele tivesse aqui, ele já tinha olhado todas essas câmeras, ele já tinha... Mexido em tudo. Mexido em tudo. O E Ita aí não. você viu que levar no domingo na igreja tem um Leva, espaço. ajuda e traz aquela comunidade, a questão de família, né, de você se sentir abraçado. E quando eu me percebi com o Edward dentro de um hospital, mais ou menos um mês depois do diagnóstico, depois de toda a bateria, eu tinha conhecido uma pessoa que eu conversava, o nome dela é Esté, e eu falei assim, Esté, eu estou no hospital com meu filhinho com câncer, eu estou muito cansada. Porque o câncer dele foi um linfoma de Burkitt, e ele tinha... O câncer tinha tomado todo o estômago dele, ele estava com um líquido do estômago comprometido com câncer. Mas tinha tratamento e conseguiu. Ele tinha uma massa de 10 centímetros dentro do estômago e ele tinha 2 manchas no fígado. O câncer estava assim, espalhando. E aí você vai dizer assim, como que você não percebeu, né? Eu falei, eu percebi, eu levei ele no médico, pedi os exames, não tinha nada. Fui fazer uma viagem do curso de teologia, quando eu voltei, ele estava com uma dor de barriga. 10 dias depois, o câncer já tinha espalhado no estômago dele. E era um câncer muito agressivo. E os médicos, na primeira visita, eu fiquei lá O seu marido participa também dessa igreja com você? É uma coisa de família ou é só você? Então, ele frequenta, mas ele é católico. Então, assim, a gente acabava eu indo para a igreja com os meninos e às vezes eu levava os meninos também na igreja dele. E chegou um momento que eu parei de frequentar a igreja, a católica, porque meus filhos ficavam soltos, correndo, e eu me sentia muito constrangida. E eu falei, não, eu vou frequentar outra igreja. E falei para o padre, falei, olha, vou frequentar lá, eu me sinto bem, meus filhos estão na escolinha, tem uma classe especial. Tá, mas seu marido se juntou ou não? Não. Aí ele frequenta de vez em quando, ele é um assíduo visitante, mas ele ele profeta a fé dele, que é católica, eu respeito. Esse seu estudo de teologia é ligado a evangélico ou teologia em geral? Então, esse curso, ele é frequentado por todas as denominações e todas as culturas religiosas e até quem é também não religioso. É um curso de teologia. Mas eu costumo dizer que quando nós temos os encontros, é como se fosse um retiro. A gente passa 3 dias num aulão com mais ou menos 3.000 alunos. E esse curso, ele vai levar a fé. Você está recebendo gotas de fé, né? Todos os dias, porque você está assistindo a aula, você tem que escrever, você tem que fazer o teste. Então, você acaba lidando muito com a teologia, né? E também se confronta muito com a teologia. É uma teologia cristã evangélica, porque você também pode dizer que é cristã judaica, que é cristã de outras denominações, né? Final desse curso que você quer dar palestra em igreja, você quer ser professor, qual o seu objetivo? Ser ministra, né? Não sei.
Sim, eu já sou Pastora? professora. Ah, tá. Gostaria de continuar nesse ramo, escritora também. Ser pastora, de repente? Ou não? Ser pastora também, de repente, caso tenha uma Mas oportunidade. aceito ser pastora sem que o marido seja Olha, casal? eu não acredito que, por exemplo, você precisa do homem para você ser uma pastora, né? Eu acho que Não, eu não acho que precisa. é um ministério. Eu não vejo que as igrejas aceitam uma pastora sem que o marido também seja um casal. O marido não precisa ser pastor, mas precisa ser pelo menos a família inteira junta. A gente tem um grande debate sobre isso, né? Acho que existe uma discriminação ali. Existe. Mas assim, eu acredito que o que você leva é a fé. O que você leva é uma mensagem. E aí eu acho que o processo dele ser alcançado pela outra pessoa não vai partir de mim. Eu acho que Deus, ele tem um propósito, ele tem um trabalho. Não, né? eu não falo das Não, pessoas, mas eu falo eu dos empregos em si. Das eu igrejas que entendo, queriam um contratar uma desafio. pastora que não tem a família inteira, né? Como acho que o ideal é mostrar uma união familiar dentro de uma mesma desafio, igreja. é um Então, desafio. Acho difícil. É um desafio. Você tem mais quanto tempo para... Eu vou com esse visto até 2028 e estou disponível para doar meu tempo. Faço isso o tempo inteiro e tenho algumas mensagens para entregar. Já escrevi um capítulo de livro junto com a Casa Serva, que são as mulheres. A gente escreveu um livro chamado Amigas de Deus, amigos da casa, amigos de Deus, né? E nesse livro a gente lançou vários capítulos de testemunhos e um deles fala sobre o testemunho do Edward e que foi também a partir dali que está surgindo o livro. E eu, como historiadora, eu percebi que você, quando escreve no calor da emoção, daquele sentimento, aquele livro, ele carrega uma missão. Então, ele está dentro de um propósito, né? E dentro de uma dor real, que não é uma construção, não é uma ficção. Não é ficção, pode ter partes que você não vai tocar no assunto, né? Tem até algumas questões que foram retiradas do livro, também de cunho familiar, talvez pelo que você mesmo acabou de levantar, e que eu diga assim, olha, vai ser um próximo capítulo, vai ser um próximo livro, uma hora ele vai ser contada. Então, mas por hora é isso aqui que eu tenho para contar. E outras oportunidades de trabalho seriam instituições, associações, ONGs, outros departamentos, porque assim, ou na parte de educação, como eu sou historiadora, já trouxe o PhD para cá, ele também pode ser reaproveitado, né? Mas tudo tem que ter um vínculo com essa universidade que eu estou estudando. Então, é a universidade que permite essa abertura de trabalho. Sem ela, aí a gente cai de novo na imigração e estudante não pode trabalhar e daí nós temos nossas limitações. É porque você escolheu uma universidade que não é das universidades reconhecidas como uma UMass. Se você tivesse entrado numa dessas universidades reconhecidas... Mas nunca é tarde, né? Eu acho que seria um caminho muito mais de ver resultado para você se você entrasse numa universidade e falasse, olha, eu tenho já o diploma de historiador, eu posso dar aula de História do Brasil e qual o próximo passo. Mas você tem que ter mais um objetivo eu preciso trabalhar e ganhar e tem que ser uma coisa mais para agora. Sim, isso parece que você não tem muito essa urgência de trabalhar e de receber e de cobrir seus custos, né? A urgência eu tenho, mas o que estava, não vou dizer que estava me segurando, mas que demandou toda uma estrutura familiar,
foi meus filhos. E assim, eu até estou dizendo que agora eu estou aberta para a minha nova carreira, que é, acho que concluir um pouco com meus filhos. Quais e idades agora que estou agora, aberta. dos dois filhos? Um vai fazer 5 E o outro 7? e o outro 7. E os dois estão bem, já de saúde? Graças a Deus, agora eles estão... E estão na escola? O de 5 também já está na escola? Ele está entrando agora no mês de setembro, numa escola charter, na Abby Keller, de Ulster, que é uma escola de muita referência. E as coisas, elas têm realmente ganham ótimas proporções. Enquanto eu estou aqui, eu continuei escrevendo, participei de 3 coletâneas no Nordeste sobre a ditadura. Me fala um pouquinho, a gente tem só mais 5 minutos, mas eu fiquei curiosa. Você escreveu um livro, ou participou de um livro sobre a ditadura no Brasil, Isso. especificamente em Pernambuco. Em Pernambuco. A minha tese de doutorado foi sobre Pernambuco. Eu escrevo sobre a década de 31 a 56 para dizer que a ditadura ela já estava sendo engendrada, ela já estava sendo processada, ela já estava em andamento, porque existiu muitos golpes e contragolpes. E o que é diferente do que a gente estuda? A gente estuda muito Rio-São Paulo, né? O que tem de diferença do que aconteceu em Pernambuco para o que aconteceu em Rio, São Paulo e Sul? Então, Pernambuco, ele entra como uma das regiões que teve a presença americana, que teve a observação também do golpe. O golpe ele também não foi engendrado lá em Pernambuco, mas ele sofreu uma grande força dentro da comunidade pernambucana, porque a gente tinha o PCB e ele era muito forte, né? Então, uma das questões era o presidente, na época, né, que teve a queda do golpe, ele era muito forte lá em Pernambuco, né? E a gente teve também lá as campanhas de toda a esquerda que se juntou e governos de esquerda que entraram no poder. E uma das coisas que é muito forte, você entrar dentro dos documentos da polícia política e verificar o quanto de pessoas foram exoneradas de seus cargos, quanto de pessoas foram expulsas, as listas negras, que são listas de pessoas que eram excluídas do acesso ao trabalho. Durante esse período? Durante e depois, quando veio a anistia, elas foram anistiadas ou o seu estudo já não participa? Eu pesquiso também, tenho acompanhado esses estudos, entrei na época da ditadura também, porém a gente percebe que muitos são filhos, né? Alguns já morreram e a parte da anistia, ela está sendo ainda processada e sempre tem novas descobertas. Uma das coisas que tem acontecido que eu achei bem interessante é dar a graduação, o título, né, até de quem já morreu. Por exemplo, teve muitos perseguidos políticos que eles perderam a vida, estavam estudando. Estavam em universidade, que era a parte mais comum, né, estarem dentro da universidade. E eles estão recebendo seus diplomas pós-morte. Isso tudo é uma conquista. Né? Então, isso é importante você entrar numa faculdade para você dar aula e trazer o seu conhecimento, porque a história do Brasil, que a gente não estudou do Brasil, que está sendo agora aberto ao público, e eu acho que as universidades americanas adorariam ter você dando aula sobre isso. Seria fantástico, então, fica à disposição. Tá bom, então, super obrigada pela sua obrigada. participação e boa sorte com os seus estudos obrigada. E com seus caminhos. Será um prazer, estou aqui, contem comigo. Você também conta comigo, prazer te conhecer. Bom, a gente vai ficando por aqui até o próximo programa. Claro, se você quiser participar do programa, entre em contato comigo pelo papotv@msn.com. Esse é o meu e-mail direto. Você tem alguma ideia, alguma sugestão de entrevistado? O programa já tem 20 anos que está no ar. Ele passa não somente das TVs a cabos aqui de Massachusetts, mas ele passa também em outros estados, através da Comcast On Demand. Ele passa em Connecticut, ele passa aqui em Massachusetts, ele passa em Vermont, New Hampshire e Maine. Então,
se você quer participar, se você conhece alguém que seria interessante para participar, manda um e-mail aqui pra gente, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Ela é boa praça, tanto brilho, tanta graça, mulher brasileira, com jeitinho todo especial. Ela vem chegando, agitando com seu alto astral. Ela faz sucesso, o canal é certo. Ela quando chega é dona